Política Nacional de Humaniza SUS, ou Humaniza SUS. Temos passado por uma profunda crise de humanismo. Apesar de termos ambientes tecnicamente perfeitos, com muita tecnologia, hospitais grandes, serviços de saúde com muita tecnologia para o atendimento às pessoas, tanto na rede particular como na rede no SUS, a gente tem visto um atendimento sem uma ternura humana. E a humanização, essa política de humanização, ela pressupõe considerar a essência do ser. Ela traz o respeito da individualidade, a necessidade da construção de um espaço concreto nessas instituições de saúde, tanto do SUS quanto particular, que legitime o humano das pessoas envolvidas. Então é um resgate da humanização. É um resgate que traz à tona várias questões a serem consideradas nesse tempo presente que a gente está vivendo. Um tempo de avanço tecnológico, mas que está separado de percepções afetivas. Essa cultura consumista que a gente está vivendo, rapidamente descartável, essa insatisfação com a simplicidade da vida, tudo isso, né? A busca constante de emoções fortes, dentre outras situações, tudo isso tem prejudicado que o atendimento seja mais acolhedor às pessoas. Então, esse atendimento mais humano, ou seja, a humanização no atendimento, exige principalmente que os profissionais de saúde, nós que somos responsáveis pelo atendimento aos usuários do SUS, falando agora em atendimento do SUS, que a gente esteja pensando um pouquinho nas nossas questões pessoais, num quadro mais ético, em que o cuidar vincule, então, a própria pessoa, né? Levando em consideração ela como um ser, como a originalidade do ser. E cada encontro, entre o profissional e aquela pessoa que está atendendo ele, deve ter um atendimento humanizado. E o paciente, ele reveste-se de uma tomada de consciência quanto aos valores e aos princípios norteadores de suas ações no contexto relacional. Então, humanizar a saúde é dar qualidade na relação entre o profissional da saúde e o paciente. Podemos dizer que o profissional da saúde até mesmo suporte as angústias da pessoa que ele está atendendo, diante da fragilidade que aquela pessoa naquele atendimento possa estar sentindo. Tanto fragilidade do corpo, da sua saúde, como a fragilidade da sua mente também. E toda relação profissional constituída na confiança, estamos sempre diante de uma situação de encontro entre a competência e a consciência. Então, isso vai exigir responsabilidade e compromisso ético. Bom, essa política nacional de humanização, mais uma política do Ministério da Saúde, dentre outras que a gente estava vendo, é norteada por aspectos como a valorização da dimensão subjetiva. Então, aqui a gente fala de dimensão subjetiva, ou seja, não olhar o indivíduo somente de uma forma objetiva, pontual, mas de uma forma coletiva, social, em todas as práticas de atenção e gestão do SUS. Ela é norteada também através do atendimento em equipe multiprofissional. Esse usuário precisa ser atendido por uma equipe multiprofissional, não somente por um profissional de saúde só, como antigamente era atendido apenas por um profissional. Hoje não, hoje a gente sabe que existem muitos profissionais de saúde muito importantes que podem atender e dar um atendimento mais integral a essa pessoa. A construção de redes cooperativas, esse paciente, esse usuário da saúde, ele deve ser atendido por mais de um serviço de saúde, se haja essa necessidade.
a construção da autonomia desse usuário de saúde, para que ele possa ser uma pessoa autônoma com relação à sua saúde e também não só autônomo, mas que ele seja responsável pela sua saúde também. Além dele ter muitos direitos com relação à saúde, ele tem também responsabilidades com relação à sua saúde. Então, as estratégias dessa Política Nacional de Humanização, elas coincidem com os próprios princípios do SUS, principalmente aqueles princípios que a gente já viu, que é os princípios da universalidade, os princípios da integralidade e os princípios da equidade. Acredito que vocês lembram bem, o princípio da universalidade, de que todos têm direito ao atendimento. A Política Nacional de Humanização resgata também muito o princípio da integralidade, de atender a pessoa, então, dessa forma subjetiva, de uma forma integral, de uma forma coletiva, de uma forma que leva, que considera ele como um todo. E o princípio da equidade, sempre priorizando aquilo que há de mais necessidade, priorizando quem precisa mais sempre. E esses princípios constituem, então, esse arcabouço político organizativo do sistema, guiados, então, por quesitos éticos. Essa Política Nacional de Humanização, ela se iniciou com esse Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar lá em 2000. Então, o Ministério da Saúde criou em 2003 essa Política Nacional de Humanização a partir desse programa que já havia a partir de 2000. Então, o HumanizaSUS, que também é chamado essa Política Nacional de Humanização, começou em 2003 e propõe, então, essa nova relação entre o usuário de saúde do SUS e esse sistema de saúde, e o profissional que vai atender. Então, o usuário de saúde do SUS e o profissional que o atende. É essa relação entre o profissional que atende e o usuário de saúde. Esse relacionamento entre essas duas pessoas precisa ser mais humano, mais acolhedor. E aí um ano depois, em 2004, o Ministério da Saúde, então, expandiu esse projeto, né, não só no nível hospitalar, então, mas a todos os níveis de atenção. Que esse atendimento mais humanizado pudesse ser pensado e incrementado em todos os níveis de atenção da rede do SUS. Então, essa política ela estimula a implantação de práticas de humanização, a troca solidária de contribuição também entre os profissionais, os usuários e os gestores também. A ideia é trabalhar em parceria para que o SUS, então, seja mais acolhedor, mais ágil, com locais de prestação de serviço mais confortáveis para os usuários de SUS. Essa é a ideia da Política Nacional de Humanização, para que o SUS seja mais acolhedor para os usuários do SUS, contagiando com ações humanizadoras, incluindo gestores, trabalhadores e usuários. Então, existem os princípios básicos da Política Nacional de Humanização. Retomando, então, o que já foi falado até aqui. Os princípios básicos. Primeiro, a valorização, então, da dimensão subjetiva do sujeito, do usuário da saúde. Essa valorização dele, da vida dele, da onde ele vive, da cultura dele, da crença dele, de toda a sua família, daquilo que ele pensa, das suas opiniões, não somente a parte biológica, aquilo que ele está sentindo fisicamente. Valorização de todos os seus aspectos na hora que tu está atendendo esse paciente. Em todas as práticas de atenção e gestão do SUS, então fortalecendo o compromisso com os direitos desse cidadão. E aí destacando-se então o respeito ao seu gênero,
destacando-se o respeito à sua etnia, à sua raça, à sua orientação sexual e respeitando também, levando em consideração as populações específicas, se ele é um índio, se ele é um quilombola, se ele é um ribeirinho, se ele é um assentado. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente está atendendo, né? Tudo isso aqui a gente tem que levar em consideração quando a gente está atendendo um paciente do SUS. Tá, desculpa. Fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional. Isso é muito importante para que esse usuário do SUS ele seja atendido de uma forma integral, que ele receba um atendimento multiprofissional. Existem muitos profissionais dentro de uma equipe mínima para que esse paciente seja atendido e, se for preciso, encaminhar ele para outros profissionais que sejam encaminhados para que eles recebam um atendimento efetivo, um atendimento integral. Esse apoio à construção de redes cooperativas, existem outros serviços de saúde no SUS, não só aquela unidade básica perto da sua casa que ele acessa. Se precisar encaminhar ele para um CAPS, que é um centro de apoio psicossocial, vai ser encaminhado. Se precisar encaminhar ele para um CRAS, que é um centro de referência social, se há necessidade, vai se encaminhar. Se há necessidade de encaminhar ele para um centro de especialidades, também vai se encaminhar. Então, existem muitos serviços, ou por uma farmácia comunitária, vai se encaminhar da forma efetiva. Não simplesmente dar um encaminhamento, mas ligar, ver se tem atendimento, ver as condições, esse paciente está sendo atendido logo. Dá realmente uma efetividade para esse atendimento, de uma forma comprometida. E aí os princípios básicos, né, seria então essa construção da autonomia dele, que esse paciente, a gente possa estar respeitando a sua autonomia, as suas decisões, até mesmo ali no atendimento. A gente sempre vai pensar no bem desse paciente, mas a gente também vai respeitar a sua autonomia no atendimento. A gente vai orientar ele, vai colocar as opções de atendimento, mas ele tem o direito de decidir. Em algumas situações, ele vai ter o direito de tomar a decisão sobre alguns processos, ele tem essa autonomia. Corresponsabilidade desse sujeito nos processos de gestão e atenção. Esse paciente também tem responsabilidade com relação à sua saúde. Algumas situações a gente deve colocar para ele a responsabilidade com relação à sua saúde. Ele tem direitos, a gente vai colocar para ele os seus direitos, ele vai saber, mas ele tem deveres também, ele deve cumprir com seus deveres também. E controle social, poder estar orientando esse paciente a forma como ele pode estar fazendo esse controle social da sua saúde, através do controle social local, na comunidade, se existe alguma associação de bairro, se existe algum conselho local, se existe alguma reunião de comunidade, estar atento aos conselhos municipais, os dias de reuniões e horários para que esse usuário possa estar participando, as conferências, poder estar informando o dia, o horário, poder estar facilitando para que esses usuários possam estar participando desse controle social. E a valorização dos profissionais de saúde, que a gestão possa estar valorizando os profissionais de saúde também, no processo de educação permanente, que os profissionais também possam estar dispostos a estar participando também dessa educação permanente. Então, o Humaniza SUS ele pode ser resumido, então, pela troca e construção de saberes entre os multiprofissionais, né, que vão estar trabalhando juntos, pela produção dos sujeitos,
Destaca-se então o aspecto subjetivo nas práticas de saúde, não só o aspecto objetivo, somente tratar a doença pontual, aquilo que o usuário traz no atendimento, mas poder levar em consideração outros aspectos também, para tratar ele como um todo. O trabalho em rede, com equipes multiprofissionais, a construção dessas redes, né, outros serviços que a gente poderia estar encaminhando esse paciente, o resgate dos fundamentos básicos que norteiam as práticas de saúde no SUS, né, reconhecendo tanto gestores como trabalhadores, como usuários, o resgate dos valores de universalidade, integralidade e equidade, melhoria nas condições de trabalho e de atendimento, isso aqui é muito importante, que o atendimento a esse usuário e também as condições de trabalho para quem também está atendendo possa estar melhor, redução de fila, de tempo de espera, também ampliação do acesso aos pacientes também, com certeza isso vai tornar muito mais humanizado o atendimento.